Olá! A minha ideia nesse vídeo hoje é explicar a respeito de uma falácia que é muito generalizada, a gente usa muito no dia a dia e não percebe. Então, o objetivo hoje é comentar a respeito desse tipo de falácia para você ver se você faz ele no dia a dia e percebê-lo e dar alguns exemplos para facilitar a compreensão. Vamos reflexionar? Falácia, num conceito mais geral, não muito formal dentro da lógica, é um raciocínio falho, um raciocínio falso, que parece ser verdadeiro. Tá? Existem vários tipos de falácias, elas recebem nomes, a gente pode procurar na internet listas de falácias, elas têm nomes algumas vezes engraçados, mas tem um tipo de raciocínio falho que pelo menos eu não conheço. Eu ainda não vi ele ser definido, explicado em algum lugar, e por isso eu dei esse nome rebuscado aqui, que é para chamar atenção. Com relação a isso, eu quero dizer quando a gente generaliza o sentido para uma palavra, um sentido ruim, né, para uma palavra, e a gente usa essa palavra para taxar ou para classificar algum raciocínio ou alguma posição que a gente quer atacar. Tá? Sem um senso crítico de se aquela posição realmente corresponde àquela palavra que a gente criou. Por exemplo, machismo. A gente pode generalizar o termo machismo, e isso acontece com muita frequência no dia a dia, com relação aos argumentos das feministas de Facebook. Se alguém, alguma mulher ou homem mesmo que seja, um feminista de Facebook, desenvolve algum tipo de raciocínio e você questiona, e principalmente se esse questionamento tiver base, essa atitude é taxada imediatamente de machismo, sem uma avaliação crítica de se aquele argumento faz sentido ou não em si. Então dá a impressão que a definição de machismo é não concorda comigo. Aí você consegue fugir de uma análise crítica mais profunda daquilo que você está dizendo mesmo. Você acha que o que você está dizendo é bom por si, então qualquer crítica é ruim por si, logo é machismo, então logo está errado. Um outro termo é preconceito. A gente parece que esqueceu a definição de preconceito. Preconceito dá a sensação de ser qualquer tipo de crítica, ou discordar de algo, de uma posição, de uma ideologia, ou de um grupo, ou o que quer que seja. Já é logo taxado de preconceito, sem uma análise crítica de se aquela discordância ou um eventual ataque tem razão ou não. A definição de preconceito, pré-conceito, é um conceito que você tem previamente a uma análise crítica, anteriormente a ter estudado o assunto, ou a conhecer mais profundamente o assunto, conhecer argumentos ou ideias contrárias, ou conhecer os fatos a respeito daquilo que você está falando. É uma ideia que você tem, que você acha que está certo, porque você acha que está certo, porque você gosta, porque você acha bonito. E análise crítica, via de regra, significa você tanto conhecer os fatos ou as premissas que levariam àquela conclusão que você está tendo, como também, claro, comparar essa sua ideia com ideias contrárias, ou com fatos ou argumentos contrários para saber se ela se sustenta. Por exemplo, com relação à homossexualidade e à homofobia. Você pode ter uma ideia com relação à homossexualidade, por exemplo, de que ela é uma opção. A gente hoje tem montanhas de dados para saber que a homossexualidade ela é determinada biologicamente, na maior parte das pessoas. Embora a homossexualidade seja o espectro, etc., mas existe uma quantidade enorme de dados que demonstram isso. Então, se uma pessoa simplesmente acha que a homossexualidade é uma opção, independente de criminalizar isso ou não, de uma certa forma, a gente pode dizer que isso é uma forma de preconceito porque a pessoa está emitindo ou tendo uma opinião sem embasamento do que a gente já sabe hoje a respeito disso. Por outro lado, se eu começo a, do nada, louvar demais a homossexualidade, sei lá, dizer que os homossexuais são pessoas sempre muito superiores, muito educadas, muito inteligentes, que são avatares da sociedade, etc., isso também seria um preconceito, porque qual a base que eu estou tendo para dizer isso, além da minha própria opinião que eu tirei do umbigo?
preconceito. Então, preconceito pode ser tanto positivo quanto negativo. É simplesmente emitir uma opinião ou um julgamento sem uma análise crítica. Só que da forma que a gente usa a palavra preconceito hoje, ela pode servir para passar pano para alguma coisa que a gente goste ou que a gente concorde, que eventualmente receba uma crítica e você já logo taxa de preconceito para transformar aquela crítica numa coisa ruim e eventualmente a pessoa até se coloca como um defensor dos fracos e oprimidos porque está lutando contra o preconceito, né, sem saber se aquilo necessariamente é um preconceito. Um outro exemplo, e o último que eu pretendo dar. Eu sou lacto-ovo vegetariano. Isso significa que eu não como carnes, mas eu como ovos, leites, queijo e derivados dessas coisas, né? Já fazem mais de 20 anos que eu tenho essa opção por motivos éticos e morais. No entanto, essa é uma opção bastante criticada por vegetarianos, vou chamar aqui de verdadeiros, e veganos. É bastante criticada como uma coisa sem sentido, um contrassenso. Algumas críticas são bem contundentes e às vezes surgem apelidos um pouco mordazes, etc. Então, é uma crítica, às vezes ferrenha, em relação a uma opção minha. O que eu posso fazer? Chamar de preconceito e já dizer que é necessariamente uma coisa ruim e, sei lá, defender a diversidade de opiniões, diversidade de ideias, já logo de cara, ou eu posso parar e entender os argumentos que estão baseando essas críticas para saber se eles procedem ou não. A isso eu chamo de análise crítica, tá? De fato, isso aconteceu e eu procurei fazer essa análise crítica e ao longo do tempo cheguei à conclusão de que os veganos estavam certos. Essa minha opção de lacto-vegetarianismo, pelos motivos que me fazem adotá-la, ela não faz muito sentido. Porque se eu sou lacto-vegetariano para tentar diminuir a taxa de sofrimento e crueldade no mundo, a produção de ovos, principalmente de leite, ela é tão ou mais cruel do que a produção de carnes. Então, de fato, não me parece hoje ter muito sentido. Eu continuo sendo lacto-vegetariano, mas eu não tenho como justificar. Por que eu sou lacto-vegetariano? Porque eu sou hipócrita. Provavelmente, porque eu sou hipócrita. Isso eu não tenho como refutar. Então, até o momento, eu tenho que admitir. E por que eu ainda sou lacto-vegetariano? Sei lá, porque eu estou vivendo no meio de pessoas que não são nem sequer lacto-vegetarianas e fica muito difícil me tornar um vegetariano verdadeiro porque eu estou cercado de pessoas, sei lá, profanas que não pensam nessas coisas e não estão nem aí para nada. Enfim, os veganos iriam chamar isso de covardia, de fraqueza moral. Tá, que seja. Também li outro dia uma pessoa dizendo que a gente tem que fazer e escolher a opção que te deixa feliz, que te faz feliz. O importante é você ser feliz, né? No entanto, isso pode ser refutado muito facilmente, como um contrassenso maior ainda. Porque essa opção, ela leva em consideração que você tem que ser feliz desde que não torne os outros infelizes. E você inclui todos os animais não humanos na categoria do outros. Então, se a minha opção é por motivos éticos, justamente porque eu quero ser feliz sem causar sofrimento e infelicidade em outros, e, enfim, eu justifico, então, o meu consumo e apoio à indústria de leite e ovos com base na minha felicidade, então por que eu sou lacto-vegetariano, afinal de contas? Ou seja, eu acabo contradizendo a mim mesmo. Então, enfim, até o momento isso é um fato, eu não tenho como refutar. E não vou seguir essa opção de fugir da análise crítica, simplesmente chamando de preconceito, enfim, me escondendo atrás do escudo da pluralidade e diversidade de ideias e opiniões como algo lindo. Na realidade, não. É um contrassenso. Até o momento eu cheguei à conclusão de que a minha opção é um contrassenso e eu não vou fugir disso. Tá? Não vou, sei lá, chamar os veganos de preconceituosos, cruzar os braços, virar o rosto, sei lá, fazer biquinho e dizer eu tô de mal, não quero mais conversa. Bom,
Eu acho que a ideia era essa. Estamos abertos a críticas e controvérsias com base aqui nos comentários e até a próxima.